Quero dizer para vocês, a respeito dessas mensagens que nós acabamos de ler, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos mostra aqui que todos nós, em Adão, todos nós havíamos pecado. Não tem um ser humano que podia se justificar para fugir dessa tal situação. Todos estavam vivendo debaixo já da condenação, porque não tinha como, por meio próprio, ou por meio da lei, podemos dizer assim, se salvar. Nós não tínhamos uma propriedade, melhor dizer, não tínhamos nenhum método, nenhum meio de nós mesmos, humanamente falando, que podia alcançar e nos levar de volta ao regresso à salvação. Não tinha isso mais. Paulo aqui nessa carta aos Romanos, no 6:23, ele diz que todos pecaram. Não ficou ninguém de fora. Todos pecaram. E ele diz, destituído ou afastado da glória de Deus estão. Quando nós olhamos para essa mensagem e vimos que não tinha mais para onde o homem correr, fugir, se todos estavam na mesma condição. E nessa situação, nós precisávamos de alguma coisa, de algum socorro, para que fosse resolvido o problema da humanidade. Mas, num caso desse, podemos parar e meditar que nós não precisávamos, nesse momento, de nenhum economista para tentar resolver o nosso problema. Um homem sábio que chegasse lá sobre economia para resolver o nosso problema, ele não ia resolver, não ia conseguir resolver o nosso problema. Um legislador de leis, também nesse exato momento, não resolveria o nosso problema, porque nós estávamos debaixo de uma condenação eterna. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, quer dizer, já estava afastado, distante, por causa do pecado que faz a separação. Nós estávamos já numa situação difícil, afastado, longe. E como se salvar? Como mudar essa questão agora na nossa vida? Quando eu digo agora, porque quando se olha para trás, a Bíblia diz que todos pecaram. Por Adão entrou o pecado no mundo. Então não tínhamos como escapar dessa situação. Mas a Bíblia diz que Deus ele proveu para nós algo muito bom. Deus, ele proveu para nós
um livramento de uma forma tão tremenda, tão profunda, que a gente encontra aqui na palavra de Deus. A gente fala até com alegria, porque se você sai do corredor da morte pelo induto, isso automaticamente alegra o coração daquele que estava lá no corredor da morte e deixou de estar por um induto. A Bíblia diz que Deus proveu para nós a salvação. Se nós fôssemos entrar na questão de mérito, se nós tínhamos alguma questão, algum ponto que podíamos nós justificar e dizer, não, eu mereço esse induto, eu mereço essa salvação, ninguém tinha condição de responder por si ou por outro. Se ele não tinha condição de responder por si, quanto mais por outro. Porque Paulo, ele explica para nós, dizendo assim, todos pecaram, destituído ou afastado da glória de Deus estão. Mas quando nós olhamos para Deus, mesmo quando nós estávamos na ofensa, no pecado, lembra disso, porque você não foi chamado santo, você não foi chamado puro, você não foi chamado. Nós estávamos também lá na ofensa, morto lá no pecado. E Deus nos chamou. A Bíblia diz que Deus, lá em João, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. E o 17 também diz assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, porque se nós estávamos no pecado, nós estávamos no corredor da morte, necessitávamos da condenação. Mas ele falou assim, enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aí agora, meu irmão, mudou a situação, porque nas nossas vidas entrou algo diferente. Entrou algo que se chama a graça de Deus. A graça de Deus foi algo que mudou todo o contexto da história humana. Graça, ela veio através de Cristo, rendendo a sua vida na cruz do Calvário para nos comprar de uma condenação eterna. É por isso que a Bíblia está nos falando que pela graça de Deus, nós somos salvos. E não vem, ela se diz assim, e não vem de vós. Talvez se viesse de algum ser humano, ele se gloriaria, porque o ser humano é falho, se gloriaria porque foi através dele que veio, mas não veio de vós, veio de Deus, é dom de Deus. E dom gratuito, o dom gratuito de Deus ao ser humano, quando nós estávamos mortos na ofensa, no pecado, nos erros. Se nós fôssemos qualificar pecado aqui, não existe tamanho, mas existe vários tipos de erros que nós cometemos, vários tipos de pecado, daria imensos erros que se comete e que se afasta o homem de Deus.
Mas Deus, mesmo quando nós estávamos na ofensa, mesmo quando nós estávamos mortos, Ele nos amou. Ele nos amou. Deus, Ele não ama o nosso pecado. Deus não ama a minha transgressão, não ama os nossos erros, mas Ele ama o pecador. Tanto Ele ama que Ele provou isso. Ele provou. Quando Paulo diz que todos pecaram, não tinha condição de o homem sair dessa condição. Mas Ele nos amou, e por Ele ter nos amado, Ele nos deu a graça, o seu dom gratuito para nos arrancar da situação em que nós nos encontrávamos e na situação de que muito hoje se encontra. Lembra, meu amigo, lembra, minha amiga, que Deus, Ele te ama. Ele não ama o teu erro, Ele não ama o teu pecado, não ama aquilo que tu comete de errado, não ama aquilo que eu cometo de errado, mas Ele nos ama. E a graça de Deus está aí, a graça de Deus está estendida para todos os seres humanos, para todos. A graça é de graça para todos os seres humanos. Se você hoje se arrepender do seu pecado, se arrepender das suas transgressões, dos seus erros, você pode contar com Deus. Você pode chegar até Ele e dizer: Deus, eu estou cansado de viver no pecado. Eu estou cansado de viver na orgia, de viver neste mundo, fazendo coisas que aparentemente só alegra o meu corpo, não alegra o meu interior, não alegra a minha alma. Eu quero ter um encontro contigo. A graça de Deus, ela vai superabundar na sua vida. Porque quando eu digo isso, eu digo que há um arrependimento nessas palavras. E Deus está esperando que a pessoa venha se arrepender. Deus está em busca de um coração contrito, aquebrantado e com a graça, olha aí, com a graça renovadora do Espírito de Deus. Porque tem pessoas que entendem que uma pessoa que cometeu vários tipos de delito, vários tipos de pecado, ela não tem direito ao arrependimento, à graça de Deus. Eu estou falando de graça, eu estou falando de salvação, eu não estou falando de leis humanas, eu estou falando de algo que está superior a todas essas coisas. Eu estou falando de Deus, eu estou falando da graça quando nós não éramos merecedor. Se nós nos colocarmos no lugar de merecedor, olha, a gente precisa nascer de novo. Porque Paulo é claro nessa carta de Romanos. Ele diz que todos pecaram. Ele não falou que salvou-se alguns. Alguns conseguiu escapar de alguma forma e salvou-se de cometer o erro, de cometer o pecado. Não. Ele é claro em dizer: todos pecaram, todos. Não podemos tentar nos justificar de alguma forma e achar que nós somos santos ou melhor do que qualquer um. Porque ele fala: todos pecaram, destituído, afastado, longe da glória de Deus estão. Mas a graça de Deus chegou para todos. A graça de Deus, ela não chegou para alguns, ela chegou para todos, ou para todos aqueles que quer. É voluntário, é de graça, é bênção de Deus, é o dom gratuito de Deus dado ao ser humano. E se você aceitar esse favor imerecido, nós não merecemos, imerecido de Deus, a sua vida, ela vai mudar, porque é o próprio Espírito de Deus que vai passar a agir na sua vida. Muitas das vezes a gente olha e nós somos muito precipitados, quando eu digo nós, o ser humano, em fazer julgamentos precipitados,
É verdade, muitas das vezes nós somos tão falho, e olhamos para algumas situações no mundo e achamos que somos talvez superior e melhor, e falamos alguma coisa ou fazemos alguma coisa como se nós estivéssemos no auge. Não sabe nós que fomos alcançados pela misericórdia, não sabe nós que fomos alcançados pela misericórdia, e não sabe nós que todos têm direito ao mesmo induto, à mesma misericórdia. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, sabemos que Deus, na sua onisciência, Ele nos elegeu. Isso também fala em Hebreus. Se me falha a memória, eu não sei se é Filipenses, lá no final da Bíblia, Paulo escreve também que Deus nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo lá, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então nós fomos alcançados mediante a graça. Quando chegou o tempo da aplicação da graça, Deus já sabia, e Ele aplicou o induto para todos. Usamos a palavra todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, Ele nos trouxe novamente ao resgate. É como se nós estivéssemos lá dentro do Oceano Pacífico, sem barco, sem nada, à deriva, prestes a morrer, talvez sendo destruído por um tubarão,